Olá, turma, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um recurso linguístico que é essencial para o texto: coesão textual. É a coesão textual que garante o texto a sua qualidade de texto, a textualidade. Neste vídeo vamos falar sobre o que é a coesão textual, a sua importância para o texto e os tipos de coesão que existem. Vem comigo que é hora de aprender. Há duas qualidades que fazem com que um texto seja realmente um texto. O texto precisa ter coerência e coesão. Coerência tem a ver com o sentido do texto. O texto precisa fazer sentido dentro de um contexto. O que se diz nele precisa funcionar na prática, precisa estar coerente com a realidade, precisa estar coerente com aquele contexto em que está inserido. Isso é coerência. Um texto, para ser texto, precisa ter suas ideias bem articuladas, precisa ter suas frases ligadas uma à outra por uma relação lógico-semântica. Isso é coesão. Portanto, a coerência tem a ver com o sentido do texto, tem a ver com o texto fazer sentido. Coesão é a relação das palavras, é a ligação ou articulação das palavras, das frases, dos parágrafos, das partes do texto em si. Quando consigo garantir essa ligação das ideias, eu estou garantindo ao texto a coesão textual. Esse mecanismo linguístico, a coesão, tem uma enorme importância para o texto, porque ele é responsável por garantir continuidade e progressão no texto. Sabemos que um texto é uma unidade de sentido, portanto desenvolve uma ideia maior, um tema. E esse tema precisa ser continuado durante o texto. Eu preciso chegar lá no final do texto e saber que o texto continua falando do mesmo tema. Isso é continuidade e isso é garantido através de elementos de coesão. Da mesma forma, o texto precisa ter progressão, ele precisa, assim como continua o tema, ele precisa progredir, apresentar ideias novas relacionadas àquele tema. E isso é também garantido através de recursos de coesão textual. Essa é a importância da coesão para o texto. Ela garante continuidade e progressão das ideias. Há dois tipos de coesão textual. Há a coesão referencial e há a coesão sequencial. Cada uma dessas é responsável por uma qualidade do texto. A coesão referencial garante que o texto tenha continuidade, porque toda vez que eu uso um elemento de coesão referencial, eu me refiro a algo que havia citado antes, dando assim continuidade ao meu texto, dando continuidade ao tema, à ideia de que vinha falando. Essa coesão referencial é feita através de recursos linguísticos como substituições por nomes, sinônimos, hiperônimos, hipônimos, substituição por pronomes. Todas as vezes que usamos um pronome, estamos nos referindo a algo que fora dito antes. Substituição por advérbios, uma vez que eu já tenha me referido a um determinado tempo, a um determinado lugar, e lá na frente no texto eu uso uma palavra retomando essa ideia anterior, estou garantindo essa continuidade por meio da coesão referencial. E ainda a elipse. Você usa a elipse como forma de evitar uma repetição. Então deixa aquele termo oculto, sendo que o contexto linguístico permite que o leitor compreenda, entenda a que você está se referindo. E há a coesão sequencial. Esta é feita por meio do uso de conectivos, o uso de conjunções coordenativas ou conjunções subordinativas. Esses elementos, as conjunções,
ligam ideias, seja no nível da frase ou no nível do texto. Coesão no nível da frase é quando liga dentro de uma mesma frase ou dentro de um mesmo parágrafo as conjunções ligando as ideias. E a coesão no nível do texto é quando liga um parágrafo a outro, ou uma parte a outra, a conclusão ligada ao desenvolvimento, o desenvolvimento ligado à introdução, enfim. Esses elementos, os conectivos, as conjunções, são responsáveis por acrescentar uma nova ideia, trazendo uma relação semântica, que pode ser uma relação de soma, pode ser uma relação de conclusão, pode ser uma relação de explicação, pode ser uma relação de contraste, oposição, ideia oposta que você traz no texto. Esses elementos conectores mais os elementos de referência garantem então coesão ao texto, seja da forma referencial ou da forma sequencial, e isso é o que faz com que o texto tenha a continuidade e a progressão, que são qualidades de um texto, qualidades para que um texto tenha textualidade. Por isso a importância do uso da coesão, por isso a importância de se prezar pela coesão textual. Pause o vídeo, faça a leitura do texto e na sequência a gente vai ver com esse texto como foi utilizada a coesão referencial, elementos que foram utilizados que são exemplos de coesão referencial. Note que no texto, todas as vezes que o autor foi se referir à serpente, ele utilizou algumas outras expressões para não repetir a mesma palavra sempre. Na primeira linha ele usa a palavra serpente. Lá na segunda linha ele se refere à feroz predadora. Mais à frente, quinta linha, ele usa o termo a cobra. Na próxima linha ele usa o pronome lhe para fazer referência à cobra. Um pouco mais à frente, destacado aí em roxo, você vê o pronome sua, outra vez se referindo à cobra, já na fala do vagalume, se dirigindo a ela. E mais à frente ainda o termo o ofídio. Perceba que para substituir uma determinada palavra e não ficar repetitivo, o autor utilizou aí diferentes recursos linguísticos. Utilizou sinônimos, cobra e serpente, são sinônimos. Utilizou um nome para substituir a feroz predadora. Mais na frente ele utilizou um pronome, o lhe, que se refere a ela. E mais à frente ainda um outro pronome, o sua. Então veja, esses elementos faz com que a gente perceba que o texto continua se referindo à cobra. Continua. Esses elementos garantem a continuidade da ideia. E essa coesão referencial pode ser feita pelo uso de nomes, a substituição por nomes, como a gente vê aí. Pode ser o uso de pronomes, como a gente também vê no texto. Ainda poderia ser o uso de alguns advérbios. Imagine que em alguma parte aí do texto se referisse que esses animais estavam na floresta. Mais à frente poderia dizer lá, usar o pronome lá para se referir à floresta. Então nós temos aí o uso de elementos linguísticos, pronomes, substantivos, sinônimos e perônimos, advérbios, para garantir a continuidade do texto. Vai se referindo ao que já foi dito no texto. Por isso nós temos a coesão referencial. Veja que para se referir ao vagalume, está aí destacado em amarelo, em algum momento usou a palavra o vagalume, em outro momento, lá no meio do texto, o pronome lo, se referindo a ele, o vagalume, mais na frente o inseto, a palavra inseto, então outra vez a gente vê o uso de substantivos e pronomes, e lá no final o pronome você, na fala da cobra. Há ainda nesse texto, onde eu destaquei com uma interrogação amarela, veja a primeira interrogação amarela. Fugiu um dia e ela não desistia. Fugiu. Quem fugiu? Lendo o texto, a gente percebe que é o vagalume. Qual recurso o autor do texto utilizou para não repetir a palavra vagalume? Ele utilizou um recurso chamado de elipse.
Aquele recurso que a gente conhece como sujeito oculto, deixar o sujeito oculto, aconteceu aí. Pode não ser o sujeito, pode ser o complemento de um verbo, pode ser outro termo da oração que já foi citado antes. Para evitar a repetição, se usa, portanto, a elipse, que é a omissão de um termo. Você omite um termo, não fala, não escreve, mas o contexto permite que a pessoa identifique que recurso é esse. Aconteceu algumas vezes, como você vê aí no texto, todas as vezes que tem a interrogaçãozinha amarela, foi uma forma de elipse usada para se referir ao texto. Lembrando, a interrogação fui eu que coloquei para esta explicação. Não existe lá no texto. Para exemplificar agora a coesão sequencial, vamos ler o texto Como as fases da Lua influenciam as marés. Pause o vídeo e faça essa leitura atenta. Perceba agora no texto que destaquei alguns conectivos, algumas palavras que servem para articular ideias. Note já na segunda linha que nós temos o uso da palavra também. A palavra também ligou a ideia anterior com a próxima ideia, trazendo uma ideia de soma, acrescentando uma ideia nova. Então é um conectivo que serve para articular as ideias, é um conectivo sequencial, da sequência no texto, trazendo uma ideia nova e esta ideia, uma ideia de soma. Um pouco mais à frente, destacado em roxo, temos a expressão assim como. Note que, assim como a Terra atrai a Lua, fazendo girar ao seu redor, a Lua também atrai a Terra. Note que o assim como estabelece uma comparação. Liga duas ideias, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Então nós temos uma ideia de comparação que foi acrescentada no texto e ligada pelo conectivo assim como. Um pouco mais à frente temos agora o só que de um jeito mais sutil. Perceba que dá sequência na ideia anterior, fazendo a comparação, mas diz que é de um jeito mais sutil, então traz uma ideia contrária. Enquanto a Terra atrai a Lua mais forte, a Lua atrai a Terra de um jeito mais sutil. Então, o só que trouxe essa ideia do contraste, que é um contraste que foi mantido também um pouco mais à frente, destacado em vermelho, com a palavra mas. Mas afeta consideravelmente a superfície dos oceanos. Então perceba que esse mais traz uma ideia contrária também ao que havia sido dito antes, já que é uma conjunção coordenativa adversativa. Essa mesma ideia de contrariedade, destacada em vermelho, aparece lá no final do texto com a conjunção subordinativa adverbial, o embora, que é utilizado também para trazer uma ideia que é oposta, uma ideia de concessão que aparece no texto. E ainda tem no texto, destacado de amarelo por duas vezes, a conjunção e a conjunção também que aparece ainda no texto. São ideias que trazem, que ligam, são palavras que ligam ideias de soma, acrescentando uma ideia à outra que foi citada anteriormente. Portanto, observe que os conectivos aparecem no texto ligando ideias, mas não é somente ligando, é ligando e acrescentando um valor semântico, acrescentando uma noção lógico-semântica para articular melhor o texto, para que a gente então compreenda melhor o texto quando estamos lendo, ou para que a gente se faça entender melhor quando estamos escrevendo. Coesão textual é um recurso que precisamos tanto para compreender bem o texto, devemos aprender coesão textual, tanto para aprender bem o texto, como também para nos fazermos entender quando falamos ou escrevemos nossas ideias. Você pode ver a seguir uma lista desses conectivos e os valores semânticos que eles exprimem nos textos. Então é uma lista de articuladores que pode ser usado, que você pode exercitar no momento das suas produções e no momento que está lendo um texto para perceber os valores semânticos que são estabelecidos com ele. Confira nesta tabela alguns desses articuladores textuais que temos à nossa disposição.
É isso que temos para hoje. Espero que o vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Até a próxima videoaula.